Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, meu querido. Minha querida irmã, bom dia aí para você que está aí sintonizado aí pelo Facebook. Receba aí o nosso carinho, nosso abraço. Nós agradecemos ao Senhor por mais esse dia. Estamos aqui juntos. Você que está lá no sítio, na chácara, nas fazendas, você que está em casa aí nas Alagoas, você que está nos assentamentos, você que está aí na Santana de Patos, você que está aí nesses lugares aí que a gente nem lembra o nome, mas você está ouvindo aí a nossa programação. Seja muito abençoado e abençoado. Fica aí ligadinho, pegue aí seu copo com água, fotos, documentos e peça de roupa, porque já daqui a pouquinho nós estaremos aí, né, abençoando você, meu querido irmão, a sua casa e a sua família. A palavra de Deus agora, ela vai transformar e mudar a tua vida, tá? Então fique aí ligadinho aí na programação. Nós estamos aí pelo Facebook, pelo meu perfil Josi Lima, tá bom? Se você tem o celular aí, você pode entrar aí no Facebook, meu perfil Josi Lima, você pode entrar e você pode compartilhar, né, com seus amigos, com seus parentes. Vamos ler em 1 Coríntios capítulo 15, que a palavra do Senhor nessa manhã, ela vai falar no nosso coração. Quero que você esteja ligadinhos, ligadinhas, preparados e preparadas, porque a qualquer momento Jesus vai voltar e você tem que estar preparado para esse dia, né, meu querido irmão? Vamos ler então 1 Coríntios 15, a palavra do Senhor. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste e no qual também permaneceis. Veja o conselho aqui do apóstolo Paulo. Permaneça, né, no qual também permaneceis nesse evangelho, pelo qual também vós sois salvos, se o retiverdes tal como vou-lo tenho anunciado, se não é que creste em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou o terceiro dia segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte. Naquela época de Paulo, né? Claro que hoje não vive mais. Mas Paulo está dizendo do seu tempo. Mais de 500 pessoas viram ele subir. Jesus ressuscitado. O único, meu querido irmão, que subiu ao céu. Quero que você pare e pense agora. O único que ressuscitou dentre os mortos e subiu aos céus, só foi um, que foi Jesus, tá? Jesus foi o único. Não teve outro apóstolo, não teve ninguém mais que ressuscitou, não. Só foi Jesus, tá? Mais de 500 irmãos, dos quais vivem ainda, eles a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos, me apareceu também a mim como a um abortivo, né? Ele fala dele mesmo, né? Como abortivo. De tanto mal que ele foi, né, apóstolo Paulo. Então, no versículo 8, por derradeiro de todos me apareceu também a mim como a um abortivo. Ele diz, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Aqui ele fala o motivo que ele fala abortivo, né? Ele diz que eu não me considero apóstolo, mas a Bíblia fala que ele foi um dos maiores. Veja que Paulo, ele se tornou um homem
um homem cheio do Espírito Santo e com muita humildade, né? Muitos aí que levam os seus nomes, eu sou isso, eu sou aquilo outro, não é, meu irmão, minha irmã? Mas não é o número, não é o nome, não é o título que eleva uma pessoa, mas é a humildade que ela carrega, é a presença de Deus que ela carrega. Se ela carrega a presença de Deus, aonde quer que ela vá, ela deixa uma marca. Porque não é um título, não adianta, eu sou apóstolo, eu sou pastor tal, fulano de tal, de grandes igrejas, meu querido irmão, não adianta ser grande. Quem é grande aqui é só Jesus, meu querido irmão. Até quando o homem vai continuar batendo uma tecla do qual ele é apenas um instrumento de Deus, é Deus que usa, é Deus que faz, é Deus que realiza. Somos apenas instrumento do Senhor. Isaías 54 diz assim, querido irmão: todos os nossos atos de justiça são como um trapo de imundícia. Você já se julgou ser muita coisa, né? Você já se julgou ser a última bolacha do pacote? Eu sou importante, eu faço isso, eu faço parte daquilo, eu faço parte disso, eu estou lá em cima. Que adianta isso? A Bíblia diz que as nossas justiças dos homens, é como um trapo de imundícia, é um trapo sujo, né? Não vale nada, né? Então, a imagem de um afogamento é super marcante. A vítima geralmente se debate desesperada, esforçando-se ao máximo que pode para se salvar. Porém, ao fazer isso, ela dificulta o seu salvamento por parte dos salva-vidas. Olha só, querido irmão, como é demonstrada aí uma pessoa quando ela está se afogando. O desespero toma conta daquela pessoa que está se afogando. Ela faz de tudo para ela se salvar. E até os salva-vidas, quando vai salvar uma pessoa, eles têm que estar preparados. Porque senão eles vão ser também vítima. Porque a pessoa que está se afogando, ela pega, irmão, com tanta violência, muita violência, que não dá tempo para o salva-vidas salvá-la. Tanto é a violência de uma pessoa que está se afogando. O salva-vidas tem que estar muito bem preparado quando ele vai salvar uma pessoa. Há casos em que este precisa golpear a pessoa que está sendo resgatada, até desacordá-la. Veja só, meu irmão. É a fim de que pare de se debater e facilite a sua retirada da água. E isto mostra que, além de ser completamente inútil, o esforço para se salvar ainda atrapalha o resgate. Podemos traçar um paralelo entre o salvamento de um banhista e um livramento do poder do pecado providenciado por Deus por meio de seu Filho Jesus. Conforme lemos aqui, querido irmão, a Bíblia diz que não há nenhum justo sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornar-se juntamente inútil. Não há ninguém que faça o bem. Não há um sequer. Pois todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3, 10, 12 ao 23 vai falar sobre isso. Sem Deus todos estamos perdidos. Quem somos nós, irmão? Quem sou eu e quem é você? Nós somos apenas um instrumento de Deus aqui na terra, até o momento em que nós
rejeitemos ser esse instrumento. Entendeu? Quando nós nos alegamos ou falamos que nós somos isso ou somos aquilo, nós estamos rejeitando esse Deus, não é? Nós estamos rejeitando a Ele, achando que nós somos alguma coisa. A ideia de que esforços de bondade e justiça podem, por si só, nos dar vida eterna com Cristo, contraria completamente o plano estabelecido pelo Senhor na sua palavra. A Bíblia é semelhante ao esforço inútil do banhista que se debate na água, tendo ao seu lado o salva-vida, pronto para salvá-lo. Se a vida eterna fosse obtida pelos nossos esforços, Jesus Cristo não precisaria ter vindo ao mundo e morrido na cruz por nós. Tá? Então, tem muitas pessoas aí buscando o seu caminho sem Jesus. Então, esse aí é um esforço inútil, tá? Porque nós precisamos do Senhor na nossa vida. Precisamos dele para nos levar para o céu. Precisamos confessar os nossos pecados, entender que nós somos falhos, nós somos pecadores, estamos fadados ao inferno. Se nós continuar na teimosia, na rebelião, na rebeldia, não quero servir a Deus, porque fulano caiu, o outro caiu, eu não quero saber mais de igreja. Quantas pessoas hoje estão assim? Dizem que estão buscando Deus em suas casas. Depois da pandemia, quantos e quantas pessoas perderam a sua salvação? Porque deixaram a fé, deixaram a palavra e estão dentro das suas casas confortavelmente, com o seu celular, com o seu computador e com seu mestre que acharam na internet, que fazem aquilo que eles gostam, que pregam aquilo que eles gostam. Então, querido irmão, estão caminhando pelo caminho da destruição, porque nenhum caminho vai levar a você a Deus, a não ser Jesus Cristo, aquele que morreu por você. Você tem que reconhecer seus pecados, colocá-los diante de Deus, entregar a sua vida para Jesus, voltar-se para Deus de verdade, tá? No entanto, a Bíblia diz que o Filho do Homem, Cristo, veio buscar e salvar aquele que estava perdido, Lucas 19:10. Portanto, pare de se esforçar inutilmente, fazendo coisas para conquistar favores de Deus. Preste atenção, querido irmão. Tem muitas pessoas que estão aí procurando, não é? Conquistar favores de Deus e não querem Deus. Quantas pessoas, irmãos, passaram ou passam na igreja, lá em Araxá. Eu vejo Deus operar cada milagre extraordinário e a pessoa não reconhece Deus como Senhor. Como aqui em Patos e Minas também. Muitas pessoas receberam milagres extraordinários de Deus, mas eles não querem servir ao Senhor. Eles querem ser um turista. De vez em quando eu vou na igreja. De vez em quando eu vou lá tomar a Santa Ceia. De vez em quando eu vou dar o dízimo ou dar a minha oferta. Que tipo de crente, que tipo de cristão é esse que você é? Eu deixo aqui para aqueles que não podem sair das suas camas ou estão impossibilitados de andar, doentes, não é? Que eles precisam ser visitados e precisam ser acompanhados. Eu não estou falando desses, estou falando daqueles que têm 2 pernas, andam muito bem, têm saúde, têm carro, têm moto, ou têm só 2 pernas para andar. É com você que eu estou falando. É com você que o Espírito Santo de Deus está dizendo. Por que você não vai para a igreja?
Uma vez eu atendi uma jovem, e ela é uma jovem muito necessitada de Deus. Oramos por ela mora num lugar bem longe, mas a gente foi lá, fizemos visita e disse para ela: você precisa fazer o tratamento da cura interior, para Deus sarar você, porque é muita coisa. Tem pessoa que tem uma bagagem de coisas ruins, muita bagagem, irmão. Não é uma oração só que vai fazer aquela varredura, e precisa de muitas orações, e precisa de jejum, precisa de esforço da própria pessoa. Ela foi, eu acho que ela foi uma vez na igreja, não me lembro se ela foi uma vez. Sabe que eu não me lembro, irmão, se ela foi uma vez, eu acho que ela não foi vez nenhuma. E um dia eu falei para ela: irmã, você não vai fazer a coisa? Ah, não, pastor, é muito caro para ir lá. Irmãos amados e queridos, tem ônibus. E eu digo para você quantas vezes eu fui para a igreja, irmão. Andei 40 minutos, irmão. Ida, 40 para voltar. Às vezes para voltar eu encontrava carona, às vezes não, né? Então eu digo para você, querido irmão, quanto vale a bênção de Deus? Quanto vale a sua vida? Deus não quer só abençoar você. Deus não quer só tirar essa doença, esse espírito, essa perturbação. Deus não quer só sarar o seu casamento, irmão. Deus quer entrar dentro de você. Ele quer fazer uma limpeza e escrever o teu nome no livro da vida. O que a Bíblia fala, irmão? Miserável homem que espera Deus somente nas coisas do mundo. Querem Deus somente para Deus abençoar a vida dele, para Deus dar um bom salário, para Deus multiplicar a sua saúde, multiplicar a bênção na sua casa. Mas quando fala de servir ao Senhor de verdade, buscar a Deus, perdoar o seu irmão, servir a Deus, visitando as pessoas, orando pelas pessoas, ele já acha difícil. Não dá, isso não dá para mim. Então você não quer servir a Deus, né? Não quer buscar o Senhor de todo o coração. É muito triste a quantidade de pessoas que se acomodaram dentro da sua casa, que se acomodaram dentro da sua família, dentro do seu lar, do seu aconchego, tá? Muitas vezes Deus precisa fazer um reboliço nesse ninho. Ele precisa jogar esse ninho de cabeça para baixo, tá? Para a pessoa reconhecer Deus. Quantas pessoas já foram pegas assim, né? O ninho dela virou de cabeça para baixo a vida dela, para ela reconhecer Deus como Senhor, né? Então, meu querido irmão, o Espírito Santo de Deus está aqui, ó. Confie no que Jesus fez por você na cruz. Arrependa dos seus pecados, decida abandoná-los, entregue sua vida a Deus. E as obras são consequência do relacionamento com Deus. Nunca o caminho para consegui-lo. Tentar fazer coisas para Deus sem depender dele é esforço inútil, tá? Guarda isso no seu coração, querido irmão. Olha, Isaías 64:6, todos os nossos pecados, aliás, todos os nossos atos de justiça são como trapo de imundícia, tá? Guarda isso no seu coração, esta é a verdade. Eu quero orar agora por você. Peço ao Espírito Santo de Deus, está te dirigindo, te guiando. Você que está em casa, você que está no seu carro, no seu apartamento. Você, querido irmão, que está aí tranquilo, não é? Parou de ir na igreja, parou de congregar, parou de dizimar, de ofertar. De repente você viu que a vida financeira sua virou de ponta para o ar. Você está sendo roubado, alguém está arrancando de você. Você não percebeu ainda que é isso que está acontecendo. Satanás, ele entra, irmão, para arrebentar a vida de uma pessoa. Ele faz de tudo para até fazer a pessoa esquecer. Esses dias atrás, eu conversando com a irmã, ela ligou para mim e falou: pastora, mas hoje eu fiquei o dia inteirinho lembrando da igreja, lembrando do culto. A senhora acredita, pastor, que
que eu esqueci na última hora, era 8 horas, eu disse assim, ah, meu Deus, agora não adianta eu ir mais, é vizinha nossa lá de Araxá. Não adianta eu ir mais não, que já começou o culto e quando eu chego lá, depois as pessoas ficam olhando para trás, porque eu estou chegando atrasada. Então eu não fui. Falei, irmã, eu disse para ela, irmã, você não entendeu ainda o seu inimigo, como é que ele age? Ele faz você esquecer, irmã. Faz você esquecer, porque se você lembrar 8 horas, ele vai dizer assim, olha, 8 horas você vai lembrar, não vai, porque outras vezes já aconteceu do mesmo jeito, né? Ela lembrava 8 horas. Aí eu lá que você mora pertinho da igreja, é só você botar uma roupa qualquer aí, minha filha, vá pra igreja, ninguém vai olhar pra sua roupa, não. Aí ela me mandou um áudio dizendo assim, pastora, a senhora sabe mesmo que é verdade? Que eu vou fazer assim agora. E isso não foi uma vez nem duas, foi várias vezes que ela ligou e falou, pastor, eu esqueci, só sabe que eu esqueci. Fiquei o dia inteirinho lembrando do culto, que eu tenho que ir no culto hoje, mas o diabo fez ela esquecer, irmão, para ela não ir para a igreja. Então Satanás, ele não perde, irmão. Satanás, ele não joga para perder. Agora, você e eu, nós temos que ter a mente aberta para entender que o nosso inimigo não é besta. E ele é muito esperto, ele sabe como te parar, ele sabe como fazer você esquecer, ele sabe mandar alguém na sua casa bem na hora de você vir para o culto, ele sabe tudo e você não percebe que é Satanás que está fazendo aquilo, para te impedir você de ir para a igreja, impedir você de buscar a Deus, entendeu? Então, seja mais esperto que ele, tá? Porque eu vou dizer para você, eu na minha vida, quando eu comecei com Cristo na igreja, eu nada me impedi, irmão. Nada. Tá? Um dia meu pai falou assim, ó, você não vai sair daqui hoje não, porque não tem ninguém. Você não vai sozinha hoje não tem ninguém para você ir. Aí eu pensei, falei, não foi certo o que eu fiz não, mas eu fiz. Na época, a gente, muito novo na fé, na época eu tinha 17 anos de idade. 17 anos de idade. E eu pensei, Senhor, como é que eu faço agora? Aí eu fui numa casa de uma amiga que mora pertinho. Falei, ô Francisca, vamos comigo para a igreja hoje? A Francisca inventou um monte de coisa. Não posso. Falei, Senhor, eu tenho que ir na igreja, como é que eu faço? Meu pai sozinho não vai me deixar, como é que eu faço? Aí, querida irmã, eu voltei lá da casa da Francisca. Eu estava subindo a escada, que para subir em casa tem que subir uma escada, né? Lá no meio da escada, escuta só, não foi certo o que eu fiz, tá? Porque naquela época eu não tinha muito, eu estava no começo da minha fé. Aí, eu já vou orar já. Aí, no meio da escada, eu falei bem alto assim, gritei alto, falei, ô Francisca, espere-me aí que eu já estou descendo, eu vou só avisar meu pai. É o que me passou na cabeça, irmão. Na hora eu fiquei assim, meu Deus, como é que eu faço agora? Jesus, depois eu pedi a Deus perdão, né? Senhor, me perdoe porque eu menti. Mas foi a única coisa, irmão, que eu encontrei na hora. Falei, Francisca, espere aí que eu vou avisar o pai. Aí eu vou lá em cima, peguei minha bolsa, falei, ó pai, a Francisca está me esperando lá na estrada. Ela tá esperando você vai com ela? Eu falei, vou. Eu vou, irmão, eu fui com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tá entendendo? Então, olha, eu vou dizer pra você, ninguém me driblava. Uma vez meu pai falou assim, não, hoje você não vai na igreja. Hoje você não vai na igreja. E eu tinha gente pra ir comigo esse dia, né? Eu orei e falei, Senhor, hoje eu preciso ir, coloque a sua mão sobre meu pai. Quando eu voltei para dentro, meu pai estava mudado, ainda falou assim para mim, você vai na igreja hoje? Eu falei, meu Deus, como o Senhor respondeu a minha oração tão depressa? Mas que depressa, irmão, já fui embora. Não esperei falar mais nada. Então, querido irmão, quando você quer as coisas, você faz, tá? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos a Ti por esta manhã. Agradeço, Senhor, pela minha vida, pelo ar que eu respiro. Louva-te pela tua bondade e misericórdia. Estamos aqui por causa do Senhor. Tu és
tudo que nós precisamos, Senhor. Sem Ti nada somos, não vamos chegar em lugar nenhum, nada vai acontecer se o Senhor não estiver na frente. Peço ao grande Deus para operar o Teu milagre, a cura, a libertação. Venha, Senhor, e de encontro àqueles que estão em casa, aqueles que estão no sítio, nas chácaras, nas fazendas. Repreenda as doenças e enfermidades. Toda ação do inimigo contra a vida deste homem e desta mulher. E eu ordeno que vá embora. Senhor, coloque a Tua mão para sarar, para curar. Estenda a Tua mão para levantar aquele que está sem força, sem coragem. Espírito Santo, essa pessoa está decidindo hoje até aceitar como Senhor e Salvador. Escreve agora, Pai, o Teu nome no livro da vida. Perdoa os seus pecados e as suas falhas. Senhor, nós não somos nada sem Ti. As nossas justiças são como um trapo de imundícia diante de Ti, Senhor. Tem misericórdia. E abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, renove e restaure, para que se voltem para Deus imediatamente, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar o Teu filho e a Tua filha, renovando, restaurando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus abençoe cada irmão e irmã, em nome de Jesus. A nossa igreja é na rua Antônio Cândido Borges, 206, na Vila Garcia. E nesta quarta-feira, nós temos tratamento da cura interior e você é o nosso convidado especial para estar conosco nesta quinta-feira, aliás, nesta quarta-feira, para o tratamento da cura interior, que se inicia a partir das 2 da tarde, vai até 7h30 da noite, tá bom? Que Deus abençoe você. Quer ser o nosso parceiro e parceira, ligue para o nosso telefone, tá aí na tela, que é o 999099218, tá? Para você ser um parceiro e uma parceira do projeto 1000 Almas para Cristo. Que Deus abençoe, meu querido, minha querida irmã. Bom dia, Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe, te guarde. E amanhã estaremos de volta das 10 ao meio-dia, pelo Facebook e também pelo YouTube. Daqui a pouquinho eu vou lançar o vídeo no YouTube. Você pode estar vendo aí, tá bom? E compartilhar com seu amigo, com seu vizinho, com as pessoas que você conhece, tá bom? Deus abençoe e amanhã estaremos de volta das 10 ao meio-dia, pelo Facebook das 11h30 ao meio-dia. Deus abençoe, em nome de Jesus.